Olá, seja bem-vindo. Estamos novamente em apibvocê.com.br. Hoje vou trazer uma mensagem para você. Essa mensagem vou chamar de O Senhor Sara os Corações. Nós muitas vezes passamos por problemas difíceis na vida e não sabemos como resolver, não encontramos forças para resolvê-los e muitas vezes sequer sabemos o que fazer na mais pequena das situações da vida. Mas a palavra de Deus, ela nos traz palavras, mensagens, uma sabedoria que é útil para toda a nossa vida nesta terra. Eu vou ler com você o Salmo 147, versículos 2 e 3. O Salmo 147 nos diz o seguinte: O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Vamos pensar neste momento sobre algumas características, ou melhor, algumas ações que Deus faz para com os seus servos. As características que estão aqui é de edificador, aquele que edifica e aquele que ajunta, que arrebanha, que traz todos juntos para si também. E também a característica de cuidador. Mas eu quero pensar com você que Jesus, que Deus, que nosso Senhor, Ele também tem algumas atividades na nossa vida. E essas atividades são pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor. Deus, infinito como é, não teria por que se preocupar conosco se Ele não fosse o Deus amoroso que é, se Ele não fosse o Deus todo-poderoso e mesmo assim que se submete como servo para nos salvar em Jesus Cristo. Então esse Deus especial que é todo-poderoso, todo conhecedor de todas as coisas, onipresente, está em todos os momentos, seja lá onde for que você esteja, Ele se preocupa com você, Ele cuida de você, Ele te leva para o lugar certo e Ele edifica a sua vida. O versículo 2 nos diz que o Senhor edifica Jerusalém. Ora, Jerusalém era uma cidade edificada sobre um lugar alto e propícia para se defender de muitas coisas. Mas mesmo Jerusalém sendo uma cidade fortificada, ela foi derrubada em alguns momentos de sua história, porque afastou-se de Deus. Isso nos dá uma lição muito clara dentro da teologia bíblica, que quando nós nos afastamos de Deus, nós abrimos as portas de nossas fortalezas. Ou melhor, nós acabamos minando, quebrando os muros de nossa fortaleza espiritual. A nossa vida não pode ser protegida por uma mera espiritualidade mundana, como querem alguns. Não basta você ter uma visão romântica das coisas, uma visão que possa ser agradável ou simplesmente bonita do mundo, uma pequena filosofia talvez. Isso não vai adiantar nada para você se Deus não estiver fortalecendo as uniões entre cada tijolo da fortaleza que cerca a nossa vida. E o Senhor, Ele é o que edifica a nossa fortaleza espiritual perante esse mundo de dificuldades. Podemos entender também que Deus congrega os dispersos. Muitas pessoas, nesse momento em que se veem em dificuldade com suas fortalezas, que deixam elas ruírem por se afastarem de Deus, essas pessoas estão dispersas pelo mundo e estão necessitando da vontade de Deus, do amor de Deus agindo em suas vidas. E talvez essa pessoa pense: eu estive na igreja, estive fazendo muitas coisas para Deus, preguei a palavra e hoje estou afastado. Ora, se você está afastado, ouça o que nos diz a palavra de Deus. O Senhor é quem congrega os dispersos, os que estão afastados, os que estão longe de sua verdadeira casa, que é a casa de Deus. Ora, se Deus congrega os dispersos, por que você deveria cada vez mais se afundar no pecado? Não, abandone o pecado e volte para a casa de Deus, porque por mais difícil que possa parecer abandonar o pecado em que de repente você entrou por uma situação,
ou por outra, é Deus que congrega os dispersos. Então Ele que vai te conduzir no caminho para você ser congregado na casa do Senhor novamente. Pode ser a mesma igreja, pode ser uma outra igreja, mas o importante é que você congregue na casa do Senhor, em igrejas verdadeiramente interessadas em pregar a palavra de Deus. Eu gostaria que você pensasse nisso, se essa é a sua situação. Ou se não é, ore por alguém que está numa situação diferente de você, que está disperso pelo mundo, que não tem uma muralha espiritual edificada, fortalecida em Deus para cuidar de sua vida. E além disso, podemos pensar também naquelas pessoas que nunca tiveram uma fortaleza espiritual em suas vidas. Sempre sentiram dificuldades, sempre sentiram problemas que se avolumavam uns sobre os outros, sem que tivessem forças para se erguer. Ou que de repente, em algum momento da sua vida, tiveram até forças para fazer grandes coisas dentro dos limites da possibilidade humana. Entretanto, hoje, aquela força que tinha em um determinado momento se transformou em fraqueza e de repente você não consegue mais enxergar o que Deus tem preparado para você, o que o amor de Deus faz especialmente por você. Eu quero que você pense nisso. E se você de repente saiu da casa de Deus, ou se você não está ainda na casa de Deus, ou mesmo que você esteja na casa de Deus, com algumas feridas em seu coração, feridas que podem advir mesmo do relacionamento entre irmãos. Afinal, irmãos não são aqueles que não têm atrito, irmãos são aqueles que são ligados pelo mesmo sangue, e no nosso caso, como irmãos em Cristo, o sangue de Cristo. Se você teve algum atrito com algum irmão e está com o seu coração ferido, com algum problema, a palavra de Deus nos diz também no versículo 3 desse Salmo 147 que o Senhor sara o coração quebrantado e dispensa as feridas. Ou seja, Ele coloca remédio, coloca aquele alimento, aquela coisa que vai sarar a sua ferida e vai te dar alívio. Deus pode, de repente, não curar de imediato, embora Ele tenha poder para isso. Mas às vezes o que uma pessoa precisa é apenas de um alívio para que ela possa agir e dar o primeiro passo. Se você precisa de um alívio nesse momento, mesmo que seja um alívio temporário até, para que você possa dar uma primeira atitude, uma primeira ação e fazer o que é necessário para mudar a sua vida, peça a Deus, confie nele, confie que Ele pode ser a sua fortaleza, confie também que Ele te congrega ao rebanho dele. Deus te leva ao rebanho dele desde que você queira ser parte desse rebanho. Portanto, não perca seu tempo procurando outros caminhos. Não perca seu tempo procurando caminhos que não conduzem a lugar nenhum. Mas procure sim aproveitar o seu tempo. Aproveitar o seu tempo encontrando em Deus o edificador da muralha espiritual que te garantirá uma vida eterna, perene e sadia na presença de Deus. Aquele que te congregará para Ele, aquele que também te sarará o coração e te pensará as feridas quando tudo parecer difícil, quando não houver nenhum tipo de possibilidade de amor, de carinho. Deus está ao seu lado.